concurseiro! Olá, concurseira! Felizes com a prova do MTE? Pois é, prova tranquila, tranquila, 15 questões de informática. Eu queria mostrá-las aqui, mas deu uma ziquezira na parte aqui, bem aqui a hora que eu fui usar. Então, eu vou ler as questões, vamos contar aqui se está certa ou não. Então, a primeira questão de informática diz o seguinte: com referência ao Word 2010 e à figura acima, que contém uma janela desse software com parte de um texto em processo de edição, julgue os itens que se seguem. E daí uma coisa bem simplista. Era para selecionar um texto, daí dizia o seguinte: ao se selecionar um texto em edição e clicar no botão N, esta palavra será negritada, certo? Certo. Daí diz, se em seguida clicar o S, será sublinhada, certo? Certo. E o negrito é mantido, certo. Daí diz o seguinte, se a seguir o botão S for clicado novamente, o sublinhado será retirado da palavra, mas manterá a formatação em negrito. Perfeito. Eu não tinha nada. Cliquei, ficou negrito. Cliquei no S, ficou sublinhado. Tirei o S, deixa de ser sublinhado e mantém só negrito, portanto, certa. Daí, com relação à mesma questão ainda, caso a palavra relato, na primeira linha, seja selecionada e em seguida o botão, olhando o Word de frente, tem uma setinha para a direita. Ele diz o seguinte, se clicar neste botão, esta palavra será recuada para a direita, deixando um espaço em branco entre ela e a margem esquerda. Nossa, que pirutice, que mané margem esquerda, que mané espaço. Aquele botão é o refazer. Tem nada de mané espaço em branco. É só lembrar, o botão para cá é o desfazer, o botão para cá é o refazer. Tem nada de mané espaço em branco? Questão errada. Lembrando que esse é gabarito provisório. A banca pode, no meio do caminho, mudar a regra, mas, por enquanto, essa aqui está errada. Para se aumentar o tamanho da fonte da palavra estágio, localizada no primeiro parágrafo, é suficiente aplicar um duplo clique entre duas letras dessa palavra e clicar numa letra A que tem uma setinha para cima. Conhece esse símbolo? O ícone. Nas aulas de informática, o professor deve ter dito, cuidado com os ícones. Eu sempre digo isso e provavelmente o professor que deu aula também disse. Um A com uma setinha para cima, sim, ela vai aumentar o tamanho da letra. Com certeza, questão correta. Se o primeiro parágrafo for selecionado e em seguida for clicado no botão, daí tem um AB com uma borrachinha embaixo. Todo esse parágrafo será apagado. Mentira! Vai apagar apenas o quê? Formatação. Cuidado com isso. Cuidado, a banca é malvada. A banca é malvada, cuidado com isso. Aquele ícone significa limpar formatação, não tem nada a ver com apagar parágrafo. Cuidado com isso. Errada, portanto. Daí tem uma janela do Windows 7, que tem lá disco removível, ou seja, é um pendrive, MTE, pasta exemplos. Daí diz assim, com relação à figura acima, julgue os itens a seguir. Ao se clicar sobre o ícone relato, que é um documento do Word, na verdade, e em seguida clicar com o botão para a esquerda, o arquivo relato será removido da pasta exemplos e inserido na pasta MTE. Olha que birutice. Ele diz que se você clicar naquele botãozinho, mesmo tendo selecionado um arquivo, esse arquivo irá para a pasta anterior. Claro que não, né, velho? Esse botãozinho quer dizer, volte aí, navegador do Windows, Windows Explorer, volte você um nível. Então eu estava em disco removível, MTE, exemplos. Quando eu clicar com o botão esquerdo, volta só para o MTE, entendeu? Sobe um nível. Tem nada de mané mover o arquivo. Os caras são biruta. Errado. Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse em um local vazio, abaixo do ícone relato, de novo esse documento do Word, será apresentada uma lista de opções. Entre elas, uma que permite criar uma nova pasta dentro da pasta exemplos. Muita gente foi seca pensando, essa eu me dei bem. Filho, botão esquerdo não faz nada. É o botão, é verdade, né? É o botão direito. Botão direito que tem lá, nova pasta, novo atalho, renomear, lembra? Ah, é verdade, eu me confundi. Cuidado, aquilo que eu disse. O professor que deu aula para vocês deve ter insistido muito nisso. Cuidado com os atalhos, cuidado com os botões. Questão errada. Com relação ao Excel 2000 e à figura acima, que mostra uma janela desse software com dados de uma planilha em processo de edição, julgue os próximos itens. Para se calcular as somas do salário e da gratificação de João, José e Maria,
inserindo os resultados respectivamente nas células D2, D3 e D4, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Clicar a célula D2, digitar igual B2 mais C2 e em seguida teclar Enter. Então, o seguinte, tem uma linha, a linha 2, tem valores na B, na coluna B e na coluna C. Na coluna D eu quero a soma, ou seja, a soma do salário com a gratificação, que é o que eles disseram aqui. Então, se eu quero a B2 com a C2, é só escrever lá na D2 igual B2 mais C2. Ótimo, até aí está tranquilo. Daí, para fazer isso para as outras linhas, olha o que eles afirmavam. Posicionar o ponteiro do mouse sobre o canto inferior direito da célula D2, pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do mouse, arrastar o mouse até que seu ponteiro esteja posicionado no canto inferior direito da célula D4, finalmente soltar o botão esquerdo do mouse. Perfeito. Você clica, aliás, o nome daquele cantinho, lembra? Alça de preenchimento? Pois é, você clica lá, arrasta e solta. A hora que você soltou, essa fórmula igual B2 mais C2 vai ser replicada e devidamente ajustada. B3 mais C3, B4 mais D4. Mais C4, desculpe, certo? Então, questão certa. Ao se selecionar as células C2, C3 e C4 e clicar naquele símbolo, aquele sigma, lembra de sigma, somatório, autossoma? Aqui diz que se você clicar naquele botão, aparecerá na célula C5 o valor 1000. Será? Vamos ver, porque os valores eram 200, 300, 500. Se eu somar esses três, 200 com 300, 500, com mais 500, 1000. Perfeito, na célula C5 vai aparecer sim o valor 1000, certo? Para se selecionar o conjunto formado pelas células A2, A3 e A4, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Clicar a célula A2, manter pressionada a tecla Shift e selecionar a célula A4. É verdade? É verdade. Lembra quando você faz seleção de arquivos no Windows? Usa o Shift? A mesma ideia aqui. Se eu quero selecionar as células da A1 até a A10, eu clico na 1, aperto o Shift, clico na A10, ele seleciona todas elas. Então, certa a questão da banca. Com relação ao Google Chrome e à figura acima, que mostra uma janela desse navegador com uma página da web sendo exibida, julgue os itens subsequentes. Essa banca tem uma pira agora. Agora os caras aprenderam aquele botãozinho lá do lado, que é o botão de configurações, de ter um menu. Eles disseram o seguinte, para se acessar a página de correio eletrônico de e-mail, é suficiente aplicar um clique duplo naquele botão. Mas, velho, da onde os caras tiram isso, velho? O que os caras fumam e bebem, e mascam, e injetam? Que mané de e-mail clicado lá, velho? Duplo clique naquilo, aquilo lá é um menu, velho. Aquilo lá é um menu. Que mané de e-mail? Entendeu? Errada. E essa aqui é boa. Essa aqui pegou gente desprevenida. Na página mostrada, as pop-ups não estão bloqueadas. Velho, claro que estão. Tem um quadradinho com um xizinho vermelho. Aquele quadradinho com um xizinho vermelho diz, irmão, esse site está tesourado com relação a pop-up. Não vai abrir. Entendeu? E aquilo que eu falo, cuide, velho, cuide com isso. O professor que deu aula para vocês deve ter, sabe, pegou bastante no pé. Observe o navegador, observe os editores de texto, observe a planilha, observe tudo. Aquilo que eu falo, tem que saber de tudo. Nesses mínimos detalhes que está a diferença. Então, isso aqui está errado, porque diz que não está bloqueado. Mentira, claro que está. O botão Pesquisa Google funciona de forma similar ao botão Estou com sorte. Entretanto, a lista de links gerada pelo segundo botão não é ordenada pelo número de acessos, como ocorre na lista de links gerada pelo primeiro botão. Engraçado, eu não entraria com recurso, mas isso aqui é verdade. É verdade porque quando você clica no Estou com sorte, ele te dá justamente o primeiro link que ele retornaria lá na página Pesquisa Google. Então, Estou com sorte, quando você coloca uma palavra qualquer na caixa de busca, na caixa de pesquisa, quando você clica lá no Estou com sorte, ele te leva justamente para a página direto, que seria o primeiro link que ele apresentaria lá. Ele não fica apresentando lista de links. Então, aqui mais ou menos, mas eu diria que está certo sim, porque ele não mostra uma lista de links ordenadas por ordem de acesso. Realmente ele vai direto lá para o link que deveria ser o primeiro que apareceria lá. Então, em vez de mostrar uma lista, ele já vai direto para o link. Imagine o seguinte, se escreve lá, aprova concursos. Se você clicar no pesquisar, ele vai mostrar uma lista de links que nos remetem a esta palavra, este conjunto chamado aprova concursos. Mas se você escrever lá, aprova concursos, e no Estou com sorte, ele vem direto aqui, cai direto aqui, não vai mostrar listinha nenhuma. Então, correta por enquanto.
A banca é biruta, capaz de mudar isso no meio do caminho, mas por enquanto correto. A respeito do BR Office Writer e da figura acima, que mostra uma janela desse software com um texto em processo de edição, julgue os itens a seguir. O botão, o bom e velho pincel. Eu tenho contado o pincel nos últimos 11 anos aí. Então, olha o que eles dizem. O botão pincel pode ser usado para se aplicar a um trecho de texto a formatação de outro trecho. Perfeito. Para isso, deve-se selecionar o texto cuja formatação se deseja copiar, clicar nesse botão e em seguida selecionar com o mouse o texto ao qual se deseja aplicar a formatação. Perfeito. Você seleciona o texto que se quer a formatação, supondo negrito, fundo verde, letra itálico, tamanho 40. Você seleciona esse, clica no pincel e agora vai pintar com o pincel o texto que se quer que aplique a formatação. Exatamente isso. Correta, banca corretíssima. Para se aplicar negrito à palavra relato, na primeira linha, é suficiente selecionar essa palavra, pressionar e manter pressionada a tecla Ctrl e em seguida pressionar a tecla B. E muita gente pensa, não, claro que não, a banca quer me derrubar, porque negrito é com N. Não é não, meu amigo, negrito no Writer é com B. Eu conto sempre, 1 milhão de vezes, no Writer os atalhos estão em inglês. Ah, é verdade. Ele é Ctrl N. É, N lá no Word. No Writer, independente do idioma do programa instalado, os atalhos sempre estarão em inglês. Então é verdade. Ctrl B, B de bold, para aplicar negrito. Verdade, correta. E a última, acerca do PowerPoint 2010 e da figura acima, que mostra uma janela desse software com uma apresentação em processo de preparação, julgue o item seguinte. Para se iniciar a apresentação dos slides, isso aqui me deu um arrepio. Eu confesso para você que está me assistindo agora, a grafia de slides, eles têm essa pira agora. Backup, B-E-C-A-P-E, sítio até vai. Agora, slides, por favor, né? Eles disseram que para eu iniciar uma apresentação a partir do slide atual, eu vou clicar num desenhinho lá que tem, parece um tripé e um monitor. Perfeito. Não é iniciar a apresentação, é iniciar a partir desse. Se esse for o slide número 10, eu vou iniciar a partir desse, que é a mesma coisa que o Shift F5. Então, questão correta também. Ou seja, 15 questõezinhas tranquilas e simples para quem esteve aí presente assistindo esses encontros madrugada, fora, manhã, tarde e noite, se deu bem nessa prova, certo? Então, muito obrigado por enquanto, fico à disposição, nós aqui do Aprova Concursos ficamos à disposição para eventuais dúvidas, certo? Muito obrigado e que estamos todos juntos. Um abraço no coração de cada um, que vocês tenham se saído vitoriosos nessa prova. Um abraço e muito obrigado aí pela confiança na Aprova Concurso. Abraço, até mais!